Professor, por que a mastigação eficiente é importante para a digestão dos animais? Bem, essa é uma pergunta interessante que eu acho que a maioria da população que é leiga nesse assunto deve se perguntar, né? Por que que o alimento, depois de ingerido, retorna à boca, né? Esse é um processo fundamental para os animais ruminantes, né? Que naturalmente são chamados de ruminantes. O que eles fazem é ruminação, mastigação. Ruminação e mastigação são processos que poderíamos colocar aqui como sinônimos. E é super importante porque o processo de mastigação ele faz com que o animal produza saliva e o animal tem capacidade de produzir litros, né? Muitos litros, dezenas de litros de saliva por dia, 40, 50, às vezes mais litros de saliva por dia. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, o Brasil que dá certo. O sistema digestivo dos bovinos e as vantagens do moinho de rolo. Vamos conversar com o Tiago Bernardes, que é professor da Universidade de Lavras e renomado profissional da pecuária de corte. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, Joyce, tudo bem? Olá, os amigos da Força do Agro. Prazer estar aqui com vocês. Os bovinos são animais com a capacidade de ruminar. A ruminação é o processo de regurgitar os alimentos ingeridos na remastigação e em nova deglutição. Professor, por que a mastigação eficiente é importante para a digestão dos animais? Bem, essa é uma pergunta interessante que eu acho que a maioria da população que é leiga nesse assunto deve se perguntar, né? Por que que o alimento, depois de ingerido, retorna à boca, né? Esse é um processo fundamental para os animais ruminantes, né? Que naturalmente são chamados de ruminantes. O que eles fazem é ruminação, mastigação. Ruminação e mastigação são processos que poderíamos colocar aqui como sinônimos. E é super importante porque o processo de mastigação ele faz com que o animal produza saliva e o animal tem capacidade de produzir litros, né? Muitos litros, dezenas de litros de saliva por dia, 40, 50, às vezes mais litros de saliva por dia. E por que que é importante essa produção de saliva? Porque a saliva, quando ela entra no ambiente ruminal, no rumen, né, que é o primeiro compartimento do estômago dos animais, que ao contrário de nós, seres humanos, os animais ruminantes têm diversos compartimentos, né? E o primeiro deles é o rumen. E esse rumen, ele sofre muita flutuação, principalmente do ponto de vista de pH, de acidez, certo? E aí, naturalmente que quando o alimento entra, a acidez, ela se acentua, ou seja, o pH cai, e a saliva produzida, ela ajuda a tamponar, ou seja, ela ajuda a regular a acidez, né? Então, ela retorna a uma acidez adequada, vamos dizer assim, né? Então, ela faz como se fosse um alívio natural para o estômago do animal ruminante. E por que que é importante esse equilíbrio, né? Às vezes as pessoas devem estar se perguntando assim, mas o nosso estômago também é ácido e a gente não tem necessidade de ficar tamponando o nosso estômago ou regulando o nosso estômago. É porque no rumen, ou seja, nesse compartimento do estômago do ruminante, ali vivem micro-organismos, né? E esses micro-organismos são os principais responsáveis pelo processo de digestão. Se essa acidez ela diminuir demais e ela ficar por muito tempo baixa, nós prejudicaríamos a vida desses micro-organismos dentro do ambiente ruminal, né? Então ali é um fluxo contínuo, ou seja, o animal ingere o alimento, o pH vai cair naturalmente porque vai ter o processo de degradação dos micro-organismos, vai ter produção de ácido, então o pH cai, a acidez cai, mas ao mesmo tempo esse mesmo alimento que derrubou a acidez, ele vai retornar à boca, na boca vai haver a mastigação, com o processo de mastigação tem a produção de saliva e essa saliva então ela vai tamponando o ambiente ruminal, ok? Isso aí é uma coisa natural, né? Ô, professor, e as vacas e bois têm processos de digestão diferentes? Não, eles têm o mesmo processo. Todos os animais são considerados ruminantes, né? Vamos falar assim dos domésticos, né? O boi, a vaca, que tem sexos distintos. Nós também temos aí os ovinos e os caprinos, né? Que são importantes também da nossa cadeia produtiva, né?
também são animais ruminantes e também fazem o mesmo processo. Eles têm a mesma divisão do estômago, dos compartimentos, e fazem o mesmo processo de mastigação e produção de saliva, e essa produção de saliva que é tão importante que eu expliquei anteriormente. E as vacas holandesas, elas podem consumir o dobro de ração dos bois em confinamento, é isso mesmo? Atualmente, sim, né? Eu digo que quando eu fazia o curso de graduação, lá atrás, há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos vacas aí, vamos falar, vacas especializadas, né? Vacas holandesas, geralmente essas vacas que estão estabuladas, estão em processo de confinamento, que são destinadas exclusivamente para a produção de leite. Elas, lá atrás, né, 20, 30 anos atrás, nós tínhamos vacas aí que produziam 25, 30 quilos de leite por dia. E eu me recordo que quando nós tínhamos aqui na região vacas que tinham essa capacidade produtiva, a gente tinha até curiosidade em conhecê-las, né? Porque era uma produtividade alta. Hoje a gente já fala em 60 quilos por dia, não mais em 30. Então, por que o animal se transformou dentro de 2 décadas, 2 ou 3 décadas, né? Porque a genética, obviamente, fez com que esses animais se transformassem, foi selecionando animais mais eficientes, né? Sempre mais eficientes. E não só a genética, porque para o animal produzir mais leite, ele precisa comer mais, né? Então, a vaca de 30 anos atrás, ela consumia alguma coisa próximo do que um boi no confinamento consome hoje. Mas hoje essa vaca não consome mais isso. Por quê? Porque como ela aumentou a produção de leite, ela aumentou a sua capacidade digestiva, né? Então, aumenta o que a gente chama no animal de taxa de passagem. Ou seja, o alimento, ao invés de permanecer no ambiente ruminal, principalmente, por X tempo, ele vai permanecer ali 60%, 70% do tempo da capacidade que ele produzia, que ele permanecia antes. Então, o trânsito dentro do trato gastrointestinal ele é muito mais rápido. Então, como o alimento ele entra e ele transita muito mais rápido ao longo do trato gastrointestinal, isso significa que o trato gastrointestinal se esvazia mais rápido, e se ele está se esvaziando mais rápido, abre capacidade para o animal ingerir mais alimento. Por isso que as vacas produtoras de leite hoje consomem uma quantidade absurda de alimento que a gente nem imagina, né? E essa seria a diferença, então, né, entre as vacas holandesas e os bois em confinamento. Elas têm que se alimentar mais para poder também gerar mais leite, né, produzir mais leite. As Isso, vacas de outras exatamente. raças também podem consumir o dobro de ração, professor? Vacas especializadas em produção de leite, sim, né? Porque, novamente, o melhoramento genético, a nutrição, o manejo vai caminhando para que esses animais se tornem cada vez mais eficientes, né? Então, são menos comuns, né? Principalmente no Brasil. O holandês, na realidade, ele predomina no mundo todo, mas a gente não pode dizer que todo o leite que é produzido no mundo é de origem de raça holandesa. Nós temos outras raças destinadas também à produção de leite, e isso também acontece com esses animais. Agora, quando nós temos raças destinadas para a produção de carne, né, que é a nossa vaca Nelore, por exemplo, ou até uma vaca Angus, que a raça Angus é uma raça que vem crescendo no nosso país, né, principalmente no cruzamento com Nelore, produção de animais F1, que a gente chama, né? Essas vacas já não, né? Elas não têm uma exigência nutricional tão alta quanto uma vaca holandesa. Então, elas vão consumir uma quantidade de alimentos, aí talvez seria mais ou menos próximo da metade do que uma vaca holandesa consumiria, ok? E a alimentação, a nutrição, inclusive a quantidade de alimento que o boi de corte, o animal de corte ingere, influencia provavelmente na qualidade da carne. Sim, com certeza. A qualidade da carne, ela está ligada com a genética, com a raça do animal, né? Por isso que nós temos experimentado aqui no Brasil outros cruzamentos, principalmente com o Angus, que naturalmente tem uma carne, principalmente com marmoreio, que a gente chama, né? Que é a produção de gordura entremeada. Quando a gente olha um bife e consegue enxergar, vamos falar assim, fios de gordura dentro da carne, não aquela na parte
superficial, como naturalmente é, por exemplo, de todos os animais é do Nelore. Mas aquelas ramificações de gordura no interior do bife, por exemplo, isso que a gente chama de marmoreio, né? Que é uma produção de gordura intramuscular, né, dentro do músculo, e faz com que realmente você tenha um mercado aí diferenciado, principalmente em termos de sabor, porque a gordura naturalmente ela dá muito sabor à carne, né? Mas não só a genética, né, terminando de responder a sua pergunta, mas a nutrição, obviamente, também é super importante. Nós manipulamos a nutrição quando nós estamos interessados numa carne para um mercado especial, uma carne gourmet, que também vem crescendo esse mercado no Brasil, né? Tem como também manipular a deposição de gordura intramuscular por meio da nutrição. Existe diferença entre o leite das vacas holandesas e o leite de outras vacas, ou seria mais na quantidade mesmo? Basicamente, em termos quantitativos. É claro que a quantidade ele acaba modificando um pouquinho as características, né? Principalmente de sólidos, o que a gente fala, né? Que sólido seria gordura e proteína, né? São os dois sólidos classificados aí pela indústria que são importantes, né? A indústria, além do leite fluido, ela também está interessada em extrair a gordura, deixar alimentos, vamos chamar aí de lights, né? Ou completamente sem gordura, ou com baixo nível de gordura, que às vezes a população pede para isso. E também extração de proteína também é importante. A gente vê aí vários lácteos, né? Hoje, colocando aí, esse produto contém 15 gramas de proteína, né? Então, tudo isso está vindo do leite. Mas a composição ela é muito similar, né? Vai depender, obviamente, do status nutricional desse animal, vai depender um pouquinho da raça, vai depender, obviamente, da alimentação, né? O leite ele nunca vai ser igual, mas em termos de composição química ele é muito similar. Sua audiência é muito importante para nós, vamos a um rápido intervalo, fique com a gente. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem dois países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Falando agora de moinho de rolo, uma opção para produtores reduzirem aí os gastos, aumentar a taxa de moagem, melhorar a logística dentro da fazenda. Quais os tipos, professor, de moinho que existem e qual a diferença entre eles? O milho é o ingrediente mais utilizado nas rações, tanto para leite e corte, né, no mundo todo, porque nele contém um componente, um carboidrato chamado de amido, e esse amido, o amido é importante para nós, seres humanos, para outros animais, mas para o animal ruminante ele é fundamental também, né? Não cabe aqui explicar detalhes da nutrição, mas, enfim, é importante entender que ele é super importante. E o milho, obviamente, como ele carrega muito amido, 70% da composição da semente de milho é amido, né, composto por amido. Então, obviamente, ele é um ingrediente super importante nas rações. Para que esse amido que está dentro da semente seja usado de forma eficiente pelo animal,
ele precisa ser moído, processado, o grão precisa ser quebrado, né? Precisa diminuir as partículas, né? Diminuir as partes, para o processo digestório ser mais facilitado. E aí nós temos dois tipos de moinho, o moinho de martelo, que nós chamamos, que é um moinho geralmente comum em fábrica de ração, é um moinho que faz uma ação de forma muito mais intensa sobre a semente do milho, então ele tem uma capacidade de pulverizar muito mais a semente de milho. Ele é composto pelos martelos e por um sistema de peneira, né? E existe um outro tipo de moinho que é chamado que é um martelo, que é o moinho de rolos, que basicamente são dois rolos, né, um ao lado do outro assim, e eles giram em direções distintas. Quando a semente passa por meio desse vão, né, entre os rolos, ele processa. Obviamente aí vai ter vantagem e desvantagem de cada um deles. O de martelo, como eu disse, ele tem a capacidade de processar de uma forma muito mais intensa. Por um lado, ele tem uma taxa de moagem, ou seja, toneladas por hora, muito menor quando comparado com o moinho de rolo, né? Então, o moinho de rolo, ele vem sofrendo aperfeiçoações, no nosso país, principalmente, justamente para manter a sua capacidade de moer muito por hora, mas, ao mesmo tempo, conseguir fazer uma ação também mais intensa sobre a semente, né? Então, por isso que cresce o seu interesse, e seria basicamente essa vantagem aí que os pecuaristas têm visto, os nutricionistas têm visto, de conseguir trabalhar com uma capacidade maior de moagem por hora, porque as nossas operações elas vão aumentando de tamanho, né? Existe uma tendência de cada vez nós termos mais animais dentro de uma fazenda, ou seja, se nós temos mais animais, nós precisamos de mais alimentos e a capacidade de estocagem ela precisa ser muito maior. Então, quanto mais eficiente nós formos, menor seria o custo de produção de leite ou o custo de produção da arroba, por exemplo, né? Por isso esse interesse por moinho de rolo. Ou seja, né, melhora a logística operacional, ajuda na redução de custos e, claro, quando você reduz o custo para o produtor, o consumidor vai ter acesso a um produto também com preço mais acessível, né, professor? Isso, exatamente. Existe um elo, né, do que acontece aí, entre dentro da fazenda, dentro da porteira, que a gente fala, e fora da porteira, né? Mas principalmente para dentro da porteira é super importante, né? Porque um produtor ele não tem como mexer nos seus custos de produção quando você olha de forma macro, né? Por exemplo, um produtor não controla o preço do leite, ele não controla o preço da arroba. Isso é controlado pelo mercado, né? Porque nós estamos falando de duas commodities, né? Carne e leite. Mas ele pode controlar os seus custos de produção dentro da porteira. E essa é a principal maneira que talvez vai ser o divisor de águas entre você ter lucro e prejuízo. Então, se você começa a adotar estratégias que são mais eficientes e de menor custo dentro da porteira, obviamente você tem maior chance de ter uma lucratividade maior ou de não chegar próximo do prejuízo ou até às vezes chegar no prejuízo, né? Vale a pena a gente sempre reforçar aqui, se o preço está alto no supermercado, não é culpa do produtor, não é o produtor que define o preço. O professor, só falando novamente do moinho de rolo, ele tem alguma desvantagem para o produtor na qualidade do milho ou não? A gente viu que é uma vantagem em termos de logística, redução de custos, mas influencia na qualidade? É importante entender que assim as rações elas são feitas sempre de forma customizada, sabe? Eu sempre costumo chamar atenção para isso. Às vezes as pessoas acham que a gente tem uma única ração, por exemplo, para todos os bovinos, para todas as categorias, e não é bem assim. Então, hoje, a nutrição de ruminantes em si, né, ela está muito compartimentalizada. Então, a gente tem lotes de animais, né, com características semelhantes, com genética semelhante, com peso semelhante, com histórico semelhante. Então, nós temos que fazer diversas rações dentro de uma fazenda ou entre as fazendas. E às vezes há necessidade de nós fazermos uma granulometria do milho muito fina. Por exemplo, no caso das vacas em lactação, né? Como eu disse que vaca em lactação tem taxa de passagem muito alta, ou seja, o trânsito dentro do trato gastrointestinal é alto, o alimento tem que estar absolutamente muito pronto para estar digerido no momento que o animal deglute isso. E nesses casos, por exemplo, você precisa de um processo mais
intenso, muito mais fino, uma granulometria, vamos dizer assim, quase que um fubá, né, ali do milho, né, às vezes muito próximo desse fubá que nós, seres humanos, consumimos, né. E aí, nesse caso, tem alguns modelos de moinho de rolo que não conseguem dar esse tipo de granulometria, aí teria que partir para o moinho de martelo, né. Então, talvez essa poderia ser apontada aí como uma desvantagem, ou seja, quando você quer uma ração com uma granulometria muito, muito, muito fina, talvez o moinho de rolo não conseguiria te atender nesse aspecto. Nós já vamos falar mais sobre o milho fino e o flocado depois do intervalo. Atenção, você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. É isso aí, Caut. Isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitais 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos, que é uma forma revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Então isso daqui, ó, você não precisa mais, tá bom? Uma única cápsula trazendo o conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. É isso aí, vejam só, com o Vitas 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. Então ligue 0800 291 2200 e peça o seu Vitas 7.1 e você pode e deve usar junto com Ora Pronobis, que você já está acostumado. E atenção, as primeiras 100 pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto, vão ganhar o Ora Pronobis solúvel de brinde para experimentar e ainda vão levar esse umidificador de ar de brinde. Não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitas 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Ligue 0800 291 2200 e mude a sua vida hoje. Vitas 7.1 e pronto, Caut. Professor, o senhor falava aqui sobre o milho bem moído, próximo do fubá. E o milho flocado, ele é muito usado nos Estados Unidos, né? Recentemente falamos aqui num programa sobre o milho flocado. Eu acho que ainda é uma novidade no Brasil, né? Poucos estão utilizando. Esse ingrediente, né, que é muito próximo do que a gente vê aí na nossa mesa também, que é o sucrilhos, né, que na realidade ele até nasceu para a alimentação dos animais, a história dele, o pessoal conta que isso nasceu por meio de alguns produtores e um nutricionista viu os sucrilhos, né, numa mesa de café da manhã, e teve aí a ideia de fazer milho floculado para os animais, né? Que é um processo basicamente industrial, onde a semente de milho vai entrar dentro de que é chamado aí de floculador, e com a associação de umidade mais pressão, você dá aquele aspecto de um sucrilhos, né? Que acho que a população, a comunidade teria capacidade de entender o que eu estou dizendo, né? Daquele que a gente usa no café da manhã, coloca no leite, etc. e tal. E é um ingrediente muito comum nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá eles têm indústrias de floculadores, né? Então, basicamente, você precisa montar um processo industrial dentro da fazenda. Aqui no Brasil, comercialmente falando, nas fazendas, nas operações em si, nós temos somente 3 floculadores, né? É claro que as fábricas de ração, principalmente aquelas para equinos, por exemplo, tem floculadores montados, né? Mas não é uma operação comercial. E por que nós temos tão pouco floculadores no Brasil? Porque, novamente, essas máquinas todas elas teriam que ser importadas dos Estados Unidos, né? E por que flocular? Alguém deve estar perguntando, mas por que, se eu tenho milho moído, para que eu vou flocular o milho, né? Você vai flocular justamente para você aumentar a digestão e absorção daquele componente que eu falei, que é o amido,
Então, você torna o seu ingrediente mais eficiente. Se o seu animal, você está fornecendo 1 quilo de amido, por exemplo, para ele por dia, se ele teria capacidade de aproveitar 80% daquilo, ele passa a aproveitar 90%, 95% quando ele está consumindo o milho floculado, né? Então, basicamente, seria essa a ideia de usar o milho floculado. Mas aqui no Brasil, a gente tem substituído o milho floculado pelo milho ensilado, né? Então, basicamente, teria essas 3 formas de uso do milho na ração dos animais. O seco moído tradicional, né? O floculado, que é um ingrediente mais americano, e o milho moído, processado e ensilado. E por que ensilar? Porque durante o processo de fermentação, de conservação, né, ali da produção da silagem, também tem a capacidade de aumentar a digestão do amido. Então, o milho ensilado, ele teria uma eficiência de uso do amido muito próxima ao milho floculado, né? E bem distante daquele milho seco moído. Então, por isso que as fazendas aqui no Brasil aumentou aí na última década, principalmente substancialmente, o número de operações que estão fazendo milho ensilado, né? Justamente com o interesse de aumentar aí o uso do amido pelo animal. É como para o humano, né? Mais fácil digerir um sucrilhos do que um fubá. E, no caso, mantém mais aí a porcentagem de amido, como o senhor colocou aqui, que é muito importante. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro, suas informações. Volte sempre. Só eu que agradeço essa oportunidade, né? Nós estamos aqui na universidade justamente para atender a comunidade. Esse é um dos meus papéis, né? Eu fico muito contente com esse convite, estou sempre à disposição. E gratidão a você que nos acompanha. Vamos lá fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional. Até mais. 8 de janeiro de 2023. Clérison da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérison da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clezão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui.